A paz de Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos ler o versículo 17 e o versículo 20. Versículo 17 fala assim: Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Vamos entender aqui. No vídeo passado, eu falei sobre a pessoa ficar exposta, o pastor não sabe o que fazer e deixa a pessoa exposta, ela exposta sem estar preparada, ela passa por lutas e o pastor deixa ela sozinha, porque não tem conhecimento disso. Então é importante trazer um prêmio, uma benção ali para a pessoa, mas a pessoa não está em condição de receber aquela, não digo nem bênção, está em condição de receber aquilo que ele oferece. Então recebi também alguns comunicados, algumas pessoas me perguntando, preocupadas, pastor Marcelo, mas o que eu faço se o pastor me botar em evidência ali, eu vou passar por luto, o adversário vai me ver e acontece isso? As pessoas preocupadas. Então, primeiramente, eu vou explicar para os irmãos, não, irmão, olha só, não tem questão com o adversário, algumas denominações até reforçam muito, qualquer coisa que você faça, o adversário ele vem, não é isso, não. Talvez eu tenha me expressado mal, até falei, e fica lá em evidência, o adversário te vê. Sim, é verdade isso. Mas o adversário ele não tem poder sobre a sua vida. Mas sim, você tem poder sobre a sua vida. Por isso é o texto que lemos aqui. Olha, faz bem as coisas que tem que fazer e as pessoas veem que você faz bem, mas só que você ainda é criança no entendimento. Vamos abrir uma aspas aqui, um parênteses, na verdade, para o livro de Coríntios. O livro de Coríntios é um livro muito importante, principalmente para novos convertidos lerem. E a pessoa que não entende muito a Bíblia. O livro de Coríntios se trata de uma igreja, onde Paulo escreve para ela, que as pessoas não recebiam bem Paulo. As pessoas não sabiam o entendimento, não tinham entendimento da doutrina, e Paulo ele falava coisas que aquelas pessoas não gostavam, não era aquilo que elas queriam ouvir, e elas não aceitavam bem Paulo. E Paulo escreve essa primeira carta para elas dizendo, olha, eu sou escolhido por Jesus Cristo, apóstolo por Jesus Cristo. E as pessoas dizem, Paulo não é apóstolo, Paulo não é profeta, Paulo não tem autoridade. Ele dizia, a autoridade não foi dada por Deus. E ele relata um monte de hábitos que a igreja tinha e agora ele entra com a doutrina. Doutrina precisamos especificar para a igreja que não é usos, costumes. Você não pode ir, você não pode vir, você não pode fazer, você não pode usar. Não é isso. Doutrina é aquilo que vem do céu para a igreja, relacionado àquela situação e àquele ponto da igreja, e o Espírito ele vai dirigindo. Então, Paulo agora escreve para Coríntios, uma necessidade de Coríntios, e o que acontece com isso? Coríntios, ele recebe bem essa primeira carta, e depois nós vamos ver Paulo escrevendo uma segunda carta, dando complemento àquilo que ele percebeu que Coríntios tinha recebido, então ele continuou a ensinar. Então, isso é Coríntios. É muito bom que as pessoas leem Coríntios, que tem a base ali, uma estrutura básica para a pessoa começar a caminhar. Que as pessoas querem fazer boas ações, querem ser boas. Eu digo para pastores e digo assim, até para conhecidos, amigos, e digo, olha, o social, a pessoa ela não precisa ser feliz no social. Isso o mundo faz assim, faz bem, faz melhor do que nós. Mas nós precisamos estar felizes porque o Espírito Santo transborda. Foi basicamente uma introdução lá no último vídeo.
Então, houve essa dúvida, as pessoas não sabiam, ficaram preocupadas. Agora foi colocado em evidência, eu sou diácono, e o que é que eu faço agora? Eu não estava em condição de ser diácono, sou obreiro, eu sou irmã à frente, eu não estou em condição, a palavra que eu levo eu não quero trazer, e eu não sei, passo por luta na minha casa. Olha, tantas condições. Por quê? Porque os pastores não sabem ensinar, porque os pastores não aprenderam isso. Mas, pastor Marcelo, você fala tanto dos pastores que não sabem, é verdade. Ah, então você é o supra-sumo, você... Não, não sou. A única diferença é que desde a minha conversão eu tinha esse entendimento. E lá no vídeo passado, em outros vídeos, eu tenho falado, a minha palavra para Deus, desde aquela época e continua assim, não é uma palavra, eu luto para abrir a minha alma e que saia da minha alma essa palavra. Eu digo, Senhor, eu não sei nada, eu preciso aprender. Só para os irmãos terem conhecimento, lá na minha conversão, não tinha tempo, dormia 2, 3 horas por noite no máximo, começo da vida, né, assim, a gente trabalha muito, em pouco tempo, a igreja, se os irmãos acham que a igreja requer tempo agora, imagine, a gente saía da igreja às 11 horas da noite, e os cultos eram todos os dias, e nós íamos todos os dias, e o culto para nós, que tínhamos qualquer função, né? Não é que o culto terminava às 11 horas da noite. O pastor ficava e a gente tinha uma posição ali à porta, logo no início, e depois vai adquirindo. Então, eu dizia para Deus, Deus, eu não tenho tempo para ler a sua palavra. Porque eu li a palavra até de joelho, porque eu li e orava ao mesmo tempo. E às vezes até tenho esse hábito. Porque é gostoso, que você vai lendo, vai orando, vai lendo, vai orando, vai pedindo entendimento. E as pessoas, elas querem só ler e entender. Eu não sempre tive o conhecimento, o entendimento que eu precisava ler e entender aquilo que o Espírito Santo queria me explicar naquele momento. Então, passando por isso, eu dizia para Deus, Deus, eu não tenho tempo de ler 2 vezes para poder entender. Então, abre a minha mente para que o que eu leia eu entenda. Porque eu lia e dormia, ajoelhado, muito cansado, lia lendo e ia dormindo. Os anos foram passando, muitos anos, e eu, com o passar do tempo, sempre orando assim, nesse sentido, as minhas orações foram nesse sentido, para aprender, para conhecer, o que Deus queria me ensinar. E os anos foram passando e eu pude perceber que eu via coisas que o pastor não conseguia entender. Eu até ficava triste com aquilo, que eu via pessoas sofrendo por atitudes erradas deles, mas nada eu podia fazer. Quando eu assumi um grupo de assistência, a gente pode dar o primeiro passo, é diácono, aí você dá um segundo passo, você é ungido, você dá um terceiro passo. E quando eu fui pastor, pronto, eu falei, não, agora eu posso administrar a igreja sem mudar os costumes, né? Porque se eu estou em uma denominação, eu tenho que respeitar aquilo. O costume é esse, os hábitos são esses. E é importante a gente respeitar isso. Então, sem mexer nisso, conhecendo o que Deus queria, comecei a ensinar à igreja aquilo que desde lá do passado, na minha conversão, Deus havia me ensinado. E com isso, o que eu percebi também? A palavra de Deus, ela se abria para mim. Ah, pastor Marcelo, você é mais santo que o outro? Não, não sou. A diferença é que eu sabia o que pedir. Eu queria entender de Deus a palavra. Nunca fui um estudioso da palavra. Mas conheço a palavra. Essa palavra porque ela foi escondida dentro do meu coração. E eu sempre fiz essa comparação, que a palavra fala de comparar, né? Sempre fiz essa comparação com o que estava na palavra e o que estava sendo aplicado. E a palavra, ela se encaixa perfeitamente. Mesmo que às vezes pareça que ela está conflitando entre ela, mas ela encaixa perfeitamente quando a gente consegue entender o que o Espírito Santo quer falar com isso. Mas não é fácil. Então, buscar esse entendimento, ele precisa ser constante. Você estuda,
lá no ensino fundamental, primeira, segunda série, terceira, né? Ensina, aí você vai para o ensino secundário ali, depois começa a fazer uma faculdade, e você faz ali, de repente, uma pós, resolve fazer um mestrado, porque, não, eu pensei em dar aula, não, quero ser um pesquisador, faz um mestrado, depois faz um pós, um doutorado, aí faz um pós-doutorado, e assim você segue fazendo pesquisas e continua estudando. Percebeu? A vida acadêmica ela não para. A vida de estudo, a vida ela não para. E assim é a palavra de Deus. Quanto mais você vai buscando, mais você tem ânimo para buscar. E mais ela vai se abrindo para você. Mas quando você não usa conforme Paulo fala aqui na palavra dele, o entendimento por hábitos. Por querer que aquilo seja daquela forma, que você aprendeu que é daquela forma. Ela não pode ser por hábitos. Mas isso não foi ensinado para pastores, que na verdade é para obreiros. E eu agradeço a Deus por ter tido um bom obreiro na minha conversão. Então ele me passou quase tudo que eu entendo hoje. Agora, o crescimento espiritual veio da busca pessoal. Agora, um entendimento daquilo, da forma que eu tinha que buscar, que eu tinha que abrir meu coração, a base foi me dada por esse obreiro. E também agradeço a Deus que tive bons diáconos na minha igreja e as dúvidas foram sendo tiradas ali. Eu tinha pouco acesso ao pastor, quase nenhum, na verdade. No passado nós tínhamos pouco acesso aos ministérios. Hoje as pessoas não acreditam no ministério, mas no passado era dessa forma. Por agir dessa maneira e saber, eu digo, eu não me converti porque eu estava doente, não me converti porque eu estava desamado, porque tinha uma vida destruída, porque a família estava, porque eu tinha... Não, a minha vida estava ótima, eu tinha acabado de me casar, 1 ano de casado, tudo ia bem na minha vida, profissionalmente eu ia bem, família estruturada, eu não tinha o que reclamar, eu tinha amigos, eu não tinha o que reclamar. Mas eu sabia que a felicidade foi a minha primeira experiência ali no Senhor, que toda a felicidade que eu tinha era muito pouco comparando aquilo que eu havia sentido em um pequeno momento na presença do Senhor. Eu falei, eu quero esse tipo de felicidade. Eu era uma pessoa muito feliz, muito abençoada por Deus. Mas quando eu tive a experiência que Deus me mostrou que toda aquela felicidade que eu tinha era muito pequena em relação àquilo que Ele me deu naquele determinado momento, eu falei, não, essa eu levo a vida inteira para ser feliz assim, pequenininho. Em 1 minutinho Deus me deu uma felicidade que eu nunca imaginei que pudesse existir. Isso era eu, Senhor. Não falava isso para ninguém. E foi essa felicidade que eu fui buscar. Então, quando Paulo ele fala assim, vocês agem dessa maneira, assim, por conhecimento, mas não tem resultado. Eu falei assim, então eu preciso ter resultado. Então, esses pontos que eu estou passando para os irmãos serem um comparativo, não é social, não é emocional, não é ser cristão, não cristão, bom cristão, isso é social. Bom cristão tem que fazer essas coisas mesmo. Porque um cidadão tem que ser. Porque os princípios do cristão estão na palavra. E os princípios de ser um bom cidadão são os mesmos, estão na palavra. Então você ser um bom cristão, na verdade, você está sendo um bom cidadão. Isso é ruim? Não. Mas isso não tem nada a ver com você ser um servo. Com você ser um homem ou uma mulher de Deus onde você transborda. Falava com essa amiga, no último vídeo eu falei isso, que quando eu comecei a falar e ela falou assim, Marcelo, eu entendi, eu preciso transbordar. Eu falei, isso, precisa transbordar. Isso é a base. Quando você começa a transbordar, você não é enganado pelo que sai do púlpito. Porque muitas vezes o púlpito engana. Você tem que dar dízimo. Aí diz assim outro, você não tem que dar dízimo
Olha que confusão. Um pastor renomado fala que tem que dar dízimo, um outro pastor estudioso, por outro lado, diz que você não tem que dar dízimo. Olha que situação que você fica. O que importa é o que Deus diz. Aí uma vez, uma irmã falando assim, eu não quero saber, eu vi muitos anos atrás uma irmã, hoje eu olho assim, na época eu como diácono já olhava que o que saiu da boca dela, que não era para ter saído. E hoje eu vejo a luta que passa porque não cresceu. Então os anos passam, ou seja, você fez a primeira série, segunda, terceira, quarta, quinto ano, não passou disso. Então você não tem conhecimento de alma, de espírito, para saber agir com o marido, saber agir com o filho. Você não tem esse conhecimento espiritual. Não é bíblico. Qualquer Bíblia você vai ler o que diz. A Bíblia ela te dá você ser um bom cidadão. Não tem nada errado disso. Mas ela não te fala de dentro. Então eu percebi, ela falou assim, essa irmã falou assim, não quero saber o que o pastor disse, eu quero saber o que está na Bíblia. Aquilo doeu. Eu já não era pastor, nem muito menos pastor dela. Eu não podia mexer naquilo. E deixei. Mas com o passar dos anos, eu fui ensinando para a igreja, que eu pastoreava e fui ensinando, que não é dessa forma. E a gente vai ensinando a buscar, vai ensinando a ler a Bíblia, vai ensinando um diácono a ser diácono, um obreiro a ser obreiro. Então, se você aprende muito, você tem condição de passar muito. Por que Paulo passava bem e tantas cartas que ele tem? Foi um doutrinador da igreja, praticamente. Porque ele aprendeu muito no Senhor. Ele lia a Bíblia da época, né? Ele lia e ele queria mais. Por ele queria mais, Deus pegou e falou, não é por esse caminho que você vai andar. É por outro caminho que fica cego e vai ser assim, assim, assim. E Paulo, a partir dali, ele começa a buscar. E ele diz lá em Gálatas assim, olha, eu não busquei ninguém, a não ser o irmão do Senhor. E fulano de tal. Mas eu busquei a Deus. Então, claro, você precisa conhecer usos, costumes, isso é importante, sim. Você está no meio ali que você precisa ter respeito. Mas Paulo não estava, não quero saber os costumes dos apóstolos, os hábitos dos apóstolos. O principal para mim é conhecer Deus. 14 anos, ele diz 14 anos sem perguntar a ninguém. Então, o principal para Paulo, ele tinha todo o conhecimento, mas ele não conhecia Deus. E quando ele passa a conhecer Deus, Deus fala assim, ó, mostrarei para ele o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Aí agora, diferente. E Paulo padeceu. E o anjo ainda ia com ele, falando com ele, na tempestade ali, vai acontecer isso, e ele sabia o que fazer. Não se preocupe com essa tempestade, eu vou preservar todos. Lá na cadeia a mesma coisa, aí tu fala assim, eu tenho conhecimento do espinho que eu tenho na carne. Aí uns inventam uma coisa, outros inventam outra. E você conhecer a sua fraqueza. Nós somos provados e tentados. Deus não prova ninguém porque não pode ser provado pelo mal. Nós somos provados e tentados segundo as nossas próprias fraquezas. Ou seja, quando você faz um conhecimento de administração, pequeno que seja, a primeira coisa que eles vão ter de te dizer é o seguinte, sua fraqueza e fortaleza. O que você é fraco, você precisa fortalecer. E o que você é bom naquilo, você precisa melhorar ainda. Espiritualmente não é diferente. Se é fraco, você fortalece naquilo. O que eu sou fraco? Ah, tem homem que gosta de eu ficar olhando para a mulher. Primeiro ponto, ele virar o rosto. Porque senão ele vai sendo tentado por aquilo. Porque é a fraqueza dele. Aí a pessoa me pergunta, pastor, mas eu estou lá, estou em evidência. Não, você é fraco naquilo, se fortalece. Você gosta de desobedecer, se fortalece. As pessoas estão saindo das igrejas, da Maranata em filas,
que não são nem indianas, são em multidões. E estão indo para outras, mas as outras... E eu digo assim, eu compreendo que as pessoas estão saindo da Maranata. Mas vão para outras que não sabem recebê-las. E elas vão, sim, nesse conhecimento de fariseus. Conhece muito, de saduceus. E começa numa religiosidade desse hábitos e costumes, e ela acha que isso é bom. Ela acha que levar quentinha lá para o pobre, que a igreja faz isso, e isso é bom. Ela acha que vai ajudar, doando coisas, isso é bom. Irmãos, isso é fundamental do ser humano. Mas não tem nada a ver com Cristo. Cristo te ensina a ser assim. Mas isso não faz transbordar a sua alma. Porque fala disso, você faz isso, mas você é muito criança ainda, não cresceu. Então, o que importa tudo isso se você não cresce espiritualmente? Se você cresceu espiritualmente, o Espírito te leva a isso ou a outra coisa, que em algum momento ele vai te levando para um lado. Tem pessoas que Deus leva para doar roupa, tem pessoas que Deus leva para doar quentinha. E qual o problema disso? Tem pessoas que Deus leva para doar os dois, porque alguma coisa vai ser feita, com certeza, você levada pelo Espírito. E quando você é levado pelo Espírito, isso é bom, como Paulo fala aqui. Ele fala aqui de línguas estranhas, tá? Mas ele fala, o que adianta você falar línguas? O que adianta se você não tem aquilo que é espiritual? Se você não foi transformado por dentro. Então, há essa necessidade. Então, irmãos que me procuraram e que dizem assim, o que eu faço? Se aprofunde em Deus. Entender um pouquinho. Tenho medo de estar lá à frente. Irmãos, o que o adversário tem a ver se você vai dirigir um carro que você não tem carteira de motorista e não sabe dirigir? Tá vendo? Você vai ser multado, vai bater com o carro, vai quebrar o carro provavelmente, cair num buraco onde você não foi preparada para desviar desse buraco, ou desviando desse buraco bate no outro veículo, você não sabe desviar de um motoqueiro que vem jogando um carro em cima de você, e você acaba machucando um motoqueiro. Tá vendo? Tem esse entendimento? Não, quero fazer um bolo. Eu nunca fiz um bolo. Não sei cozinhar, não sei nem ligar, fritar um ovo. Tem pessoas que falam assim, irmãos, vai dar errado. Você precisa pegar uma receita, claro. Se eu pegar ali passo a passo, você vai conseguindo. Então, é isso que eu digo. Você não precisa estar lá porque o pastor colocou você lá. Você tem que estar lá porque você tem certeza que Deus te colocou lá. As pessoas me perguntam assim, às vezes me chamavam e diziam assim, pastor, eu não tenho tempo desse serviço, então eu queria sair desse serviço. Eu falei, claro, irmão, ou irmã, não há problema nenhum você sair desse serviço. Nenhum. Mas quem te chamou para esse serviço foi o pastor. Ela parava, não, o pastor orou por mim no dia ali, eu vim à frente do púlpito. Tá bom, mas me faz compreender. Quem chamou para esse serviço foi o pastor? E a pessoa não consegue, e repete a mesma coisa. Não, no dia lá eu orei, o pastor orou por mim. E eu repito, e repetia, e a pessoa dizia a mesma coisa. Até que um ponto que ela falou, não foi Deus. Eu falei, então foi Deus? Fala isso para ele. Diga isso para ele. Deus, não venha falar comigo. Você pode falar comigo, claro, institucionalmente seria o ideal, porque eu preciso saber que você não está mais nessa função. Vamos orar para o Senhor te abençoar nessa etapa para frente. Não há pecado nisso. Mas você precisa dizer primeiro para Deus, Deus, olha, eu não estou em condição, porque o Senhor me colocou num lugar onde eu não tenho condição, eu não tenho tempo para isso. Não há hipótese, Deus. E nem o Senhor
Me tirou dele também, porque o Senhor não tem conhecimento que o meu tempo ali passou. Então diga isso para Deus. E a pessoa começava a perceber, começa a perceber que a Bíblia fala, é tudo espiritual. Não, pastor, não, a Bíblia diz que é tudo espiritual. O que discerne espiritualmente, discerne bem todas as coisas. Mas o que não discerne espiritualmente, nem tudo discerne, ou seja, entende partes. Aí está lá ainda no quinto ano, né, do ensino fundamental. E qual o problema disso? Não há pecado nisso nenhum. As pessoas confundem crescer espiritualmente com pecado. Não há pecado, só que não cresceu. Se você cresce espiritualmente, dentro do seu lar você sabe como agir. No seu trabalho você sabe como agir. Com seu esposo, quando ele está em luta, você sabe como agir. Com seu filho, quando está em luta, você sabe como agir. Mas se você não cresce espiritualmente, você tendo as suas pequenas lutas, você tropeça. Então, pastor, eu saio do cargo? Não, eu não digo para sair. Se você quer sair, é um direito seu, você é livre, Deus te libertou. Tem uma mensagem que eu trago para a igreja muito linda. Eu sou livre, você é livre. Que fala lá em Levítico, se eu não me engano, que fala do servo, do servo escravo, o hebreu escravo. Ele poderia ser livre depois de 7 anos. Mensagem linda, que tem um momento que ele diz assim, eu não quero, meu Senhor, bom Senhor, não quero ser livre. Tudo que eu adquiri pelo meu Senhor foi bom, eu não quero ser livre. E ele era marcado, com argola. Então o que você pensa? Você quer ter vontade própria? Você quer decidir? Eu digo para Deus constantemente. Não, eu não disse isso desde a minha conversão, e isso eu faço, e cada vez tento fazer com mais ímpeto dentro de alma do Senhor, e digo assim, Senhor, eu sei cuidar muito bem da minha vida, porque quando eu vim para os seus caminhos, eu fazia isso, e fazia bem, e estava bem, mas deu tudo errado. Porque eu não transbordava como eu transbordo na sua presença. Então dava tudo errado, Senhor. Então não me deixe fazer da forma que eu sei fazer. Que apesar de fazer aos meus olhos certo, dá errado no final. Não aproveito. Quem planta uma vinha, Jesus diz, quem planta uma vinha e não é o primeiro a comer do seu fruto. Ou seja, você planta uma vinha e não come. Você está 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, não tem resultado. Você não cresce espiritualmente, você vive de atos que mandam você fazer. O pastor manda você fazer, você faz, aí diz para você que se você não for limpar a igreja, você perdeu o bênção. Se você faltar ao culto, você perdeu o bênção. E o diácono fala essas bobagens de púlpito eu digo que são bobagens mesmo. Não, ele não tem conhecimento espiritual e fala isso. É triste, porque já com 10, 15, 20 anos que estão guiando pessoas por caminhos tortuosos. Aí a palavra de cego guiando cego. E o pastor também não tem entendimento para preparar esse diácono. E pastor que leva a pessoa a caminhos tortuosos também. Isso é de entristecer, mas é o que nós vemos, não só na Maranata, mas em todas as denominações que eu tenho procurado conhecer. Meu irmão, então não é você estar lá em evidência, é você ter certeza que foi Deus que te chamou para lá. E ele diz assim, fraco, diga, estou forte. Eu sou forte. Percebemos essa palavra? Ele te chama de fraco. Profeta, vai lá e diga para as pessoas, para o meu povo. Fraco, diga, estou forte. Forjai lanças inchadas e diga, fraco, eu sou forte. Vai lutar? Porque você é forte, mas ele te chama de fraco. Ou seja,
Ele sabe e pode te chamar de fraco. Mas nem você pode te chamar de fraco. Ele diz para você, diga, eu sou forte. Nem você pode te chamar de fraco. Se você, então, não está em condição, diga, eu sou forte. Porque não foi homem algum que me colocou ali, foi o Senhor. Se foi o Senhor, Ele vai me orientar como fazer. Mas manda eu fazer errado, mas existe um ponto certo que você não vai fazer contra e vai fazer o que o Espírito Santo quer. Falava para um pastor esses dias, dizia assim, ó, aprendi com um jovem há muitos anos me disse isso. E disse assim, pastor Marcelo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Nem tudo que é certo é de Deus, mas tudo que é de Deus é certo. Tá vendo esse comparativo? Nem tudo que é certo é de Deus. Então, você vai fazer certo, mas não é de Deus. Não é. Então não vai te trazer crescimento espiritual, não vai transbordar a sua alma, você não vai saber o que fazer. Mas se você fizer tudo o que é de Deus, isso vai ser certo. Isso vai te trazer bons resultados. Aí eu parei, eu nunca tinha percebido isso, eu falei, é verdade. Então a gente precisa levar a nossa vida, não é naquilo que é não, mas a Bíblia diz, eu converso com pessoas, não, mas a Bíblia diz que... a Bíblia diz, mas isso é de Deus? Ah, está na Bíblia? É. Tem pessoas que matam porque está na Bíblia. Fazendo revoluções porque está na Bíblia. É de Deus? Então a alma tem que transbordar. Se o pastor sobe no púlpito, você vai entender o que ele fala. É de Deus para você? Pode ser de Deus para outra pessoa. Mas não é de Deus para você. E você, opa, isso não é para mim. Porque Deus não quer isso para mim. Você tem que vir ao culto todo dia. Tem pessoas que precisam ir ao culto todo dia. Necessidades diversas espirituais. Mas às vezes ele fala isso e você não é para a igreja todo dia. Você tem um marido que Deus quer que você cuide dele em casa. Filhos que Deus quer que você cuide em casa. Não, pastor, então isso não é regra. Se você tem um marido, Deus quer que você vá para a igreja. Não é regra, meu irmão. E as pessoas são assim vazias, porque vivem por regras. Paulo Deus, está vendo? É regra. Você fala línguas, mas é regra. Aí isso vem de Deus? Vem. Mas isso não traz crescimento. Nem para você, nem para a igreja. E as pessoas ficam assim, nessa luta interna, sem saber o que fazer. Aí estão 20 anos na igreja, não sabe se participa da reunião de senhora, se não participa, se faz aquilo, se vai, se não vai. E fica nessa luta interna. Irmãos, fraco, diga, sou forte. Eu sou forte. Mas porque você transborda, porque você sabe o que vem de Deus e sabe que não vem. Mas pastor, aí a pastor me coloca lá em evidência e eu vou ficando... Não, eu estou dizendo para você se fortalecer para estar em evidência forte. Para saber que quem colocou você lá não foi o pastor, foi Deus. Para você não responder assim, não, pastor, pegou, orou por mim, eu subi e falei... ou exercer esse cargo, para você ter essa consciência, para você não depois devolver para o pastor, porque foi ele que te deu, porque você tem esse entendimento, que você tinha tempo, agora você não tem tempo. É um entendimento que você tem, então o pastor não sabia o que fazer, aí fez, isso foi bom em um momento que você ficou toda feliz, você se tornou uma pessoa feliz por aquilo, mas não exerce. É do grupo louvor, mas não senta no grupo louvor, que vai quando quer. É instrumentista, toca quando quer. E aquela, sabe, aquela fraqueza. Aí toca alto demais, porque não ouve a voz do Espírito Santo. Aí faz o que... porque quer aparecer. E o pastor não sabe ver isso. Mas, meu irmão... diga você, eu sou forte. Se o pastor é fraco, você diga, eu sou forte. Eu não dependi de pastor para poder aprender o que sei no Senhor e minha alma transborda. Falava com uma pessoa que nem me conhecia direito, e quando ela olhou para mim, porque o que eu falo que vem do alto.
Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. As pessoas fazem o seguinte: ela pega a Bíblia, lê, aí fica assim, ó, aí fica crescendo aqui, joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, e fica lendo, lê livros, vê estudos e tal, e fica matutando. Aqui é isso. Mas não desce para cá. Quando não está aqui, dentro da casa, Deus bate, você não sabe nem quem está batendo. Você não abre. Estou à porta e bato, se abrir, entrarei e cearei contigo. Você está vendo? O ensino ali. Naquele momento que você está dentro do ônibus, sem saber o que fazer, a palavra vem aqui, porque ela está escondida, o Espírito Santo bate e você começa a tirar as dúvidas com ele, que você abriu a porta para ele, e ele começa a tirar as dúvidas com você, e ele te ensinando, e você aprendendo, eu cearei contigo, você ceará comigo, aquela intimidade no Senhor, e você sabe, não, eu vou fazer. Ou não vou fazer, porque Deus não quer que eu faça isso. Mas as pessoas ficam entendendo a Bíblia aqui, ó, mas tá na Bíblia, tá na Bíblia. A língua estranha, ela é eterna, e vem do Espírito Santo, para aqueles que crêem, né? Vem do Espírito Santo, você fala línguas estranhas. Vem do Espírito, claro, pessoas, não estão falando da pessoa que inventa que está falando. Isso é um outro caso, isso é maligno, tá? Não estão falando, estão falando daquelas pessoas que vem a língua estranha e ela fala. Mas não dá resultado. Ela fica feliz, mas não transborda. É isso que o texto fala. Então fica aqui, ó, matutando aqui, a Bíblia aqui, a Bíblia aqui, a Bíblia diz, e tenta estudar, mas na Bíblia diz, na palavra de Deus diz, e você tenta justificar porque a Bíblia diz. A justificativa é porque o Espírito Santo te transborda, você tem certeza que você não vai fazer. Ah, mas o outro falou que tem que fazer, mas você não vai fazer, porque o Espírito Santo quer que você faça. Ou você vai fazer, mas todo mundo está saindo da maranata, mas você não vai sair, minha irmã, porque Deus não quer que você saia. E para os outros é o problema dos outros. Deus às vezes falou para vários ou todos que estão lá que eram para sair, e você vai fazer o que com isso? Mas o pastor não ensina isso, o pastor ensina o que está na Bíblia. Ele vai lendo, interpretando e vai estudando muito. E próprio Salomão falou muito conhecimento. Se não for pelo Espírito, irmão, não adianta. Davi foi mais diante do Senhor sem o conhecimento que Salomão tinha. Isso eu falou, escolhi Davi, servo segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Ou seja, Deus sabia a vontade, Davi sabia a vontade de Deus. E Salomão, por muito conhecimento, aquele muito conhecimento, a liberdade de conhecer as muitas mulheres, e ele amar aquelas muitas mulheres, e amar os seus deuses, ele se desvia com todo o conhecimento que tinha. Então o conhecimento ele é maravilhoso se for como Paulo fez. Quanto mais conhecimento, melhor. Porque transborda, e o Espírito está ali ceando contigo, e você vai falando com o Espírito vai ceando com você, e aquilo é melhor. Porque ele diz assim, eu quero falar isso e isso para você dentro que está na palavra, na minha palavra, na palavra eterna, né? No que está escrito. Se for como Paulo fez, o conhecimento é maravilhoso. Conheça muito, estude muito, veja muitos vídeos. Tem pastores bons em conhecimento aí. Não aplica. Mas você tem que transbordar para saber se dentro de tudo aquilo que Deus te ensinou ali, o que ele vai aplicar. Da forma que vai aplicar. Irmãos, é dessa forma. Infelizmente, pastores não sabem nem engatinhar sobre isso. É o que eu tenho percebido. E por isso me entristece. Eu falava com o pastor outro dia, pastor, infelizmente, eu vejo as coisas acontecendo e dói. Dói. Dói mesmo. O pastor vê a ovelha sofrer, dói. Mas o pior é quando o pastor nem consegue perceber que a ovelha está sofrendo. A ovelha entra na luta dela sozinha. Pastor, sai da igreja, então muda de pastor. Não, você faz o que Deus quer. Se Deus mandou você mudar de pastor, mudar de igreja,
Faça isso que vai ser o melhor para você. Ele entrou, bateu, você pegou tudo que você conheceu, jogou aqui dentro, escondeu para que ninguém modifique essas palavras, porque se você não esconder, vão modificando, né? Você escondeu, ninguém modifica, então a estrutura principal, ela está aqui. Deus aí vai bater, você, opa, quem abre, quem bate é Deus. Abre. E Ele vai te ensinando tudo isso. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.